em que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Eu não estou dizendo, professor, que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não, tá bom? Olá, adoradores. Um debate acalorado entre o professor Tarsus Licurgo e o cientista Serjão Sacani. Será que existe Deus? Vamos conferir no vídeo a seguir esse debate tremendo entre esses dois estudiosos, um da Bíblia e o outro da ciência. O Sacani segue, quando alguém pergunta, ele fala, não creio que exista Deus. Por que você não é ateu? E aí depois eu faço a mesma pergunta para ele. Bom, bem rapidamente, existem visões de mundos que são compatíveis, são concorrentes entre si. Cada pessoa tem a sua visão de mundo, não é ninguém que não tenha visão de mundo. O ateísmo é uma visão de mundo, o cristianismo é uma visão de mundo, o islamismo é uma visão de mundo. Então eu achava à época que o ateísmo era a visão de mundo que mais bem explicava a realidade, as evidências. Por isso que eu era ateu. Nós estávamos conversando aqui, existe o ateu por questão moral, o ateu por questão intelectual. No meu caso, do ateísmo era por questão intelectual. É a mesma coisa, ao que me parece, do professor Sacani, também questão intelectual. Acha que as evidências apontam para o ateísmo. Acontece que, ao me aprofundar nas evidências, achei que o modelo de mundo que mais bem explicava a realidade não era o ateísmo, mas sim o teísmo e, mais especificamente, o cristianismo. E, para tanto, é o que nós iremos conversar aqui, há um sem número de argumentos de várias áreas diferentes que, a meu sentir, sustentam a perspectiva de que, do ponto de vista estritamente intelectual, a visão de mundo que mais bem explica a realidade, que mais bem dá conta das evidências, é o cristianismo. Tudo mais. Os fenômenos, a origem do universo e tudo mais, a questão da moralidade. Existem argumentos de questões filosóficas, argumentos ontológicos, existe argumento de questão cosmológica, existe o argumento da moralidade, existe o argumento da impressionante confiabilidade das escrituras, existe o argumento das provas históricas de Jesus Cristo. São vários argumentos que apontam para uma característica única, singular, idiosincrática, peculiar do cristianismo como um modelo de mundo que mais bem dá conta das evidências que nos são apresentadas. Nós podemos nos debruçar sobre qualquer um desses argumentos aqui, caso seja a vontade aqui do debate. Sacani, por que o ateísmo é a filosofia que você abraça quando te pergunto? Muito bem, então, a gente estava falando ali antes, né? O meu lance é o seguinte, né? A gente tenta explicar, né, os fenômenos naturais, né? Então, assim, a gente vai mais pelo lado científico. Então, eu observo as coisas assim e pela ciência que a gente conhece, né? E até uma coisa muito interessante falar pro pessoal, o pessoal acha que ciência a ciência está indo atrás da verdade. A ciência ela não vai atrás da verdade. Ela tenta buscar explicações, muitas vezes não consegue, ela é renovada, ela é renovável e tudo mais. Então, os modelos que a gente tem e que explicam aí, a gente está falando das evidências, né? Várias evidências observacionais que a gente tem levam a crer, no meu caso, né? No meu caso, tá? No meu caso. Sua interpretação. Na minha interpretação. De que existem explicações físicas, biológicas, químicas, geológicas, para conseguir explicar a maior parte de tudo que a gente tem. Coisa que não tem explicação e a gente tá correndo atrás das explicações, entendeu? Eu queria deixar que vocês perguntassem entre vocês, ou o que você gostaria de perguntar pro Sacani, por exemplo, e depois o que ele queria perguntar para você. Em parte eu concordo com o que o professor falou. Nós temos que buscar as explicações, inclusive científicas. Agora, o que eu discordo é o fato de que as explicações existirem, isto é um argumento para o ateísmo. Por exemplo, se nós pegarmos um carro da Ford, abrirmos o motor, nós iremos explicar a mecânica que funciona o motor. Há explicações científicas para o funcionamento do motor. Mas por mais bem que nós expliquemos o funcionamento do motor, isso não é um argumento para dizer que Henry Ford não existiu. Então, o mundo tal como ele é explicável. Aliás, e acrescento um argumento, e ele é só explicável porque nós pressupomos que há um padrão de inteligibilidade no mundo. O cientista ateu, agnóstico, teísta, seja o que for, só pode exercer a sua ciência se ele pressupuser que o mundo é inteligível. E se o mundo é inteligível, é porque há uma inteligibilidade no mundo.
E como é que nós podemos pressupor se há uma inteligibilidade no mundo se ele não foi organizado inteligentemente? Então, o próprio esforço da ciência pressupõe a existência de uma inteligibilidade que pode ser descoberta pela nossa inteligência. Não é por acaso que a ciência moderna só nasce em países de matriz cristã, de forma relevante, porque o esforço que se dava à época era de entender o mundo que foi organizado inteligentemente. Não é por acaso que as maiores e melhores universidades do mundo apareceram como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não há incompatibilidade entre o esforço do cientista, que é válido, correto, em explicar o mundo, e o fato desse mundo ser um mundo teísta, em que Deus organizou inteligentemente. Ok. Só para encerrar, se o senhor me permite, só mais um minuto, o maior cientista que já pisou sobre a Terra, na minha opinião, se eu gostaria até de saber a sua opinião também, professor, foi Isaac Newton. Por que Newton? Porque Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava mais conta. Ele parou de desenvolver a física, foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele tinha feito tudo. Muita gente diz que é Einstein, mas nós sabemos que Einstein, matematicamente, não era da capacidade de Newton, tanto que ele utiliza matemáticas que outros já criaram. As 4 equações de Maxwell, a geometria de Riemann. Então, Newton, por exemplo, que era um cientista, teve em suas concatenações mentais, preocupações intelectuais, as escrituras. Quantos sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Eu não estou dizendo, professor, que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é o quê? O que mais ocupou as preocupações intelectuais da maior mente científica que já pisou sobre a Terra foi o maior cientista que já existiu, Isaac Newton.